Amém, irmãos, bom dia. Estamos na semana 1, terça-feira, do Alimento Diário, a Igreja, o lugar dos que amam Jesus. O título do dia é Deus anula fortalezas, sofismas e altivez. Então, aqui no capítulo 10 de João, quando os judeus questionam Jesus, eles demonstram uma cegueira espiritual, demonstram que essa era a condição deles. E em Coríntios 10:4, 2 Coríntios 10:4, Paulo diz aos coríntios o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Então, nós temos aqui nessa passagem a explicação para essas atitudes dos judeus, né? Porque fortalezas aqui nesse contexto, em grego é oshuroma, que significa castelo de argumentos e raciocínios para fortalecer a sua opinião. Então, todo homem natural possui opiniões próprias e, para defendê-las, constrói fortalezas mentais, verdadeiros castelos de argumentos e raciocínios. E essa era, de fato, a condição daqueles judeus, né? Contudo, as armas da nossa milícia, mencionadas por Paulo, são poderosas em Deus e capazes de destruir esses castelos de argumentos e raciocínios que sustentam as opiniões humanas. Graças ao Senhor, né? E o apóstolo Paulo também menciona aqui a necessidade de anular os sofismas. Sofismas em grego é logismos, que refere-se à lógica humana, à razão e aos pensamentos. Então, esses sofismas crescem rapidamente na nossa vida. E eles podem causar diversas situações, discussões banais. Aqui na leitura até o irmão, ele cita o exemplo, né, de um casal, onde o marido chega em casa, não cumprimenta a mulher, aí a esposa ela acha estranho, reclama, e o marido em seguida já fica irritado, e assim, a partir daí já começam a construir castelos de razões, argumentos e arrazoamentos que só trazem e só trarão prejuízos para esse relacionamento. Então aqui foi só um exemplo de algo assim, no relacionamento ali, como um casal, mas são situações que naturalmente podem acontecer no nosso viver da igreja, nosso trabalho, nosso relacionamento familiar, dentro de casa mesmo. Tudo isso porque nós vamos construindo os nossos sofismas, a nossa razão lógica, né? A gente vai ali se alimentando do que nós acreditamos, nas nossas próprias opiniões. Isso cresce de tal modo na nossa vida que a gente esquece, né, de se conectar ao Espírito, de entender qual a vontade do Senhor para cada situação e como o Senhor agiria em cada situação, né? Então, irmãos, nós temos que ter consciência de que o reino das trevas vence toda vez que levantamos sofismas para defender as nossas próprias opiniões. Então, isso é realmente forte, é a nossa realidade, né? Toda vez que a gente defende as nossas próprias opiniões sem consultar o Senhor, o reino das trevas se alegra. E não é isso que a gente quer, né? Porque em um ambiente assim, Cristo não consegue reinar. E além disso, nós muitas vezes erguemos defesas para proteger o nosso ego, proteger o que a gente acredita, né? E é por conta disso que a altivez, isso é por conta da altivez e do orgulho. A altivez é o terceiro item ali, né? Fortaleza, sofismas e altivez. E essa altivez é o que faz a gente proteger a nossa opinião, proteger o nosso ego acima de tudo, acima do Senhor. E isso acaba nos prejudicando, né, irmãos? Porque, de fato, a gente tem que entender que a nossa suficiência vem de Deus e que a nossa opinião, ela é nula. Então, nós precisamos anular essas fortalezas, anular os sofismas e essa altivez, que são essas barreiras de proteção que a gente coloca sobre as nossas próprias opiniões. E aí, no finalzinho, o irmão até dá um encorajamento, né? Que a palavra de Deus é suficientemente poderosa para derrubar castelos e destruir estruturas que aprisionam o ego. Então, quando isso acontece, a palavra de Deus conduz o pensamento à obediência de Cristo. E graças a Deus, podemos ser libertos de todo o cativeiro por meio da sua palavra. Então, irmãos, é por meio da palavra que a gente vai ser libertos desse cativeiro de
fortalezas, sofismas, grandes castelos de argumentos. Amém. Jesus é Senhor.